Por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos compartilhar com vocês por que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Por causa a ver. O mundo em que vivemos hoje não existiria do jeito que existe se não fosse pela Revolução Industrial. Começando na Inglaterra nas décadas de 1760 e 1770, uma série de mudanças significativas ocorreram na economia do país, transformando a Grã-Bretanha. Outras nações logo adotaram essas inovações, notadamente Estados Unidos, Alemanha, França e Rússia. A escala da mudança foi imensa. Em 1750, a Europa ainda era uma sociedade de subsistência, onde a maioria das pessoas vivia no campo e cultivava. Fábricas, trens, ferrovias, navios a vapor e eletricidade não existiam. Mas um século depois, tudo mudou. Milhares de quilômetros de linhas ferroviárias foram construídas anualmente para conectar o mundo e criar a primeira era da globalização. Os navios a vapor começaram a cruzar o Oceano Atlântico em dias, em vez de semanas. As fábricas, com suas enormes chaminés exalando fumaça de carvão, eram onipresentes nas cidades industriais da Grã-Bretanha, e a cada ano mais e mais pessoas afluíam às cidades para se tornarem trabalhadores urbanos. Por exemplo, Birmingham era uma cidade com uma população de aproximadamente 30 mil pessoas em 1750. Em 1850, 250.000 de pessoas vivia lá. E com essa crescente industrialização, a Grã-Bretanha se tornou a potência econômica mundial. No século XIX, o país era a maior superpotência do mundo. A questão é, por que isso aconteceu aqui? Por que o processo de transformação do mundo moderno ocorreu em um pequeno país da periferia da Europa? Quer ficar por dentro das últimas novidades e tendências? Inscreva-se no canal e acompanhe de perto tudo o que acontece no mundo. A Revolução Agrícola. Existem muitas razões pelas quais a Revolução Industrial começou na Inglaterra, mas talvez a mais importante seja que a Revolução Agrícola a precedeu. Na primeira metade do século XVIII, várias inovações foram introduzidas na agricultura na Inglaterra, país de Gales e Escócia, melhorando enormemente a produtividade. Por exemplo, Jethro Tull inventou a primeira semeadeira moderna no início do século XVIII. Isso permitiu uma semeadura muito mais eficaz de sementes e aumentou o rendimento das culturas. Outros desenvolvimentos, como melhor criação de gado, rotação de culturas e novos fertilizantes, significaram que a produção do trabalhador agrícola médio mais que dobrou durante o século XVIII. Isso significava que menos indivíduos tinham que trabalhar em fazendas ou cuidar de rebanhos para produzir a mesma quantidade de comida. Isso significava, na prática, que centenas de milhares de indivíduos estavam repentinamente disponíveis para começar a trabalhar em outras indústrias, e os proto-industriais podiam obter sua mão de obra a um custo menor. A Revolução Agrícola foi um precursor vital para o início da Revolução Industrial. A preparação para a Revolução Industrial na Inglaterra. É claro que a industrialização não surgiu do nada. Foi desenvolvido a partir de elementos existentes da economia inglesa. No final do período medieval e início do período moderno, empresários conhecidos como proto-industriais começaram a desenvolver negócios em toda a Inglaterra que se concentravam, como todas as indústrias, em pegar matérias-primas e transformá-las em produtos manufaturados. Isso poderia envolver atividades como a fundição de minério de ferro em grandes siderúrgicas ou a fabricação de vidro, mas a protoindústria que predominou na Inglaterra nos séculos XVI e XVII dizia respeito aos têxteis. Os fazendeiros da Inglaterra e do país de Gales produziam uma quantidade abundante de lã que podia ser transformada em roupas, enquanto o algodão barato também estava se tornando disponível nas colônias da Inglaterra na América do Norte no século XVIII. Como resultado, muitos proto-industriais começaram a montar oficinas em cidades como Manchester e Birmingham, onde grandes quantidades de têxteis eram produzidas a partir dessas matérias-primas. A Inglaterra estava em boa posição para liderar o caminho da industrialização, pois já tinha essa base proto-industrial estabelecida.
Em contraste, havia pouca protoindústria em um país como Espanha ou Portugal, por exemplo, no século XVIII. Inovação na Inglaterra. A principal razão para o início da Revolução Industrial na Inglaterra foi o grande número de invenções que surgiram de invenções nessa época que impulsionaram a industrialização. Vamos nos concentrar em apenas dois que surgiram no início da Revolução Industrial. Primeiro, em meados da década de 1760, um tecelão e carpinteiro do norte da Inglaterra chamado James Hargreaves inventou uma nova estrutura de fiação multifuso para fiar tecidos. O dispositivo Spinning Jenny permitia que um tecelão trabalhasse em 8 carretéis de tecido ou mais de uma só vez. Então, uma década depois, um inventor escocês chamado James Watt desenvolveu o primeiro motor a vapor altamente eficiente. Com essas duas inovações, um proto-industrial agora poderia usar a energia a vapor para alimentar máquinas como a Spinning Jenny. O resultado foi que um único trabalhador operando uma Spinning Jenny poderia produzir várias vezes a quantidade de tecidos que sua contraparte poderia produzir em 1700. E os proto-industriais criaram uma maneira de maximizar a lucratividade dessas inovações. A partir da década de 1760, eles começaram a montar as primeiras fábricas modernas. Antes dessa época, a tecelagem de tecidos era realizada principalmente nas casas das pessoas ou em pequenas oficinas. Mas na década de 1760, proto-industriais começaram a construir grandes edifícios em que dezenas de spinning jennies foram alojadas. Os trabalhadores vinham à fábrica e operavam as máquinas por salários do proprietário. E com as mudanças no mercado de trabalho que a Revolução Agrícola trouxe, não faltaram homens e mulheres em busca de trabalho. Assim nasceu a Revolução Industrial e, à medida que mais e mais pessoas começaram a perceber os lucros que poderiam ser obtidos com esse modelo de negócios, fábricas começaram a aparecer por toda a Inglaterra. Depósitos de carvão da Inglaterra. Claro, havia um ingrediente final necessário. A máquina a vapor de Watt exigia algum tipo de combustível para acioná-la. Muitas sociedades medievais e do início da Era Moderna dependiam da madeira para suas necessidades energéticas. Mas a madeira não é um combustível de alta energia. As florestas da Inglaterra e da Irlanda foram totalmente devastadas nos séculos XVI e XVII devido à superexploração para abastecer as siderúrgicas em ambos os países. No entanto, a Inglaterra tinha outros tipos de combustível. Desde o século XVI, o país tornou-se cada vez mais dependente do carvão para suas necessidades de energia, quantidades abundantes disponíveis na cidade de Newcastle, no norte. Londres foi efetivamente aquecida no inverno pelo carvão de Newcastle. E assim, quando a máquina a vapor decolou nas décadas de 1770 e 1780, o número de minas de carvão se expandiu pelo norte da Inglaterra. Aqui estava o último ingrediente da Inglaterra para desenvolver com sucesso sua produção industrial, um grande suprimento de energia de alto rendimento. O carvão do norte, combinado com inovações como o Spinning Jenny e o motor a vapor Watt, bem como abundante mão de obra barata e matérias-primas como lã e algodão, permitiram o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Como resultado, o mundo começou a mudar muito rapidamente depois disso. O mundo em que vivemos hoje não existiria do jeito que existe se não fosse pela Revolução Industrial. A escala da mudança foi imensa. Em 1750, a Europa ainda era uma sociedade de subsistência, onde a maioria das pessoas vivia no campo e cultivava. Fábricas, trens, ferrovias, navios a vapor e eletricidade não existiam. Mas um século depois, tudo mudou. Milhares de quilômetros de linhas ferroviárias foram construídas anualmente para conectar o mundo e criar a primeira era da globalização. Por exemplo, Jethro Tull inventou a primeira semeadeira moderna no início do século XVIII. Isso permitiu uma semeadura muito mais eficaz de sementes e aumentou o rendimento das culturas. Isso significava que menos indivíduos tinham que trabalhar em fazendas ou cuidar de rebanhos para produzir a mesma quantidade de comida. Meados da década de 1760, um tecelão e carpinteiro do norte da Inglaterra chamado James Hargreaves inventou uma nova estrutura de fiação multifuso para fiar tecidos.
Então, uma década depois, um inventor escocês chamado James Watt desenvolveu o primeiro motor a vapor altamente eficiente. Com essas duas inovações, um proto-industrial agora poderia usar a energia a vapor para alimentar máquinas. Os trabalhadores vinham à fábrica e operavam as máquinas por salários do proprietário. E com as mudanças no mercado de trabalho que a Revolução Agrícola trouxe. E assim, quando a máquina a vapor decolou nas décadas de 1770 e 1780, o número de minas de carvão se expandiu pelo norte da Inglaterra. O carvão do norte, combinado com inovações como o spinning jenny e o motor a vapor Watt, bem como abundante mão de obra barata e matérias-primas como lã e algodão, permitiram o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Como resultado, o mundo começou a mudar muito rapidamente depois disso. Gostou do conteúdo? Então não perca mais nada. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber os vídeos em primeira mão. A busca por conhecimento é infinita. Clique no link da descrição e descubra um mundo de oportunidades de aprendizado. Seu futuro começa agora.